200 CDLs, mais de 40 mil lojistas associados. Eu sou a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Pronta para servir você. FCDL Santa Catarina. 50 anos servindo ao varejo catarinense. Rádio que toca a palhoça. Boa tarde, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Dá uma Segurada com a Maria do Seguro. E hoje eu tô muito feliz e fiz alguma coisa errada nesse começo. Inclusive, eu já falei pro meu convidado que no ao vivo eu dou uma errada, né, Kleber? Acontece às vezes. Cara, olha só, mas deu? Funcionou? Posso seguir? Feliz? Então bora! E aí, eu quero contar pra vocês que finalmente este encontro de Maria do Seguro e Raster está acontecendo, né, Eduardo? Muito bom. Porque a gente começou a bater esse papo, começo de pandemia, a gente tá falando de 2020, correto? Sim, e fizemos algumas lives pela Raster, que você participou, Raster, foi perfeito. Muito bacana. E agora, finalmente, pessoalmente aqui no podcast. Cara, tô muito feliz, muito obrigada de você estar aqui pela Raster, pelo Siga Verde, pra gente poder bater esse papo. Muito obrigada, tá, Eduardo? Maria, de verdade. Eu que agradeço, né? A gente sabe o quanto dá trabalho falar desse conteúdo, mas quanto é prazeroso. Pra caramba. Né? A gente acaba se tornando quase que um clubinho, né? Uhum. Né? Quase que um nicho que a gente fala, volta em alguma live, trocando ideia, tentando usar as redes para levar conhecimento. E para mim é um prazer gigante. Sem contar que você está de parabéns, né? Belíssima estrutura, cara, hein? Obrigadão. Muito legal. Obrigada. Olha só, aqui a gente fala sobre seguro e sobre as áreas adjacentes do seguro. E uma das coisas que eu gosto é que a gente fale de uma forma simples, fácil, para que todo mundo entenda de fato o que a gente está conversando. Então eu falo sempre que a gente conversa descomplicando o segurez com o mínimo de termos técnicos que é para as pessoas entenderem mesmo. Tá, Eduardo? Tema de hoje, transporte rodoviário, fazendo bem para o meio ambiente. É possível, essencial ou uma utopia? Olha só, hein? E o meu convidado é Eduardo Oliveira de Souza, ele que é Head de Inovação e Projetos da Raster e da iniciativa Siga Verde. Cara, primeiro eu quero te parabenizar porque eu sei que você tá num novo desafio, num novo oxigênio agora da tua carreira, né? Você era diretor da área comercial e agora você foi para essa área de inovação, de projeto, Siga Verde. Em que momento você começou nessa mudança de carreira? Assim, Maria, a gente já vinha, né, conversando, eu já estou há 22 anos nesse segmento, né? Passei como diretor comercial das 3 últimas GRs que eu passei, estou há 5 anos na Raster. E eu já estava com esse plano, sabe? Pegar alguma coisa mais específica, mas isso era coisa para 2, 3 anos para frente. E de repente o Siga Verde veio como uma onda na minha vida e quando a gente viu, cara, não faz sentido de não dar todo o foco que esse projeto merece. E partiu de mim a sugestão, aí o nosso CEO, o Andrei, topou e quando viu, vamos embora. E aí tu deu uma virada, uma guinada na carreira. E a gente falou um pouquinho antes, né? Se eu sentasse nessa cadeira para falar de GR, era outra história, sabe? Não teria esse frio na barriga que eu tenho quando eu falo de sustentabilidade. Mas é esse frio na barriga que tá muito legal. E ele é uma força motriz, né? Isso. É esse frio na barriga que te... É aprendizado. Todo Com dia certeza. que eu falo com uma nova empresa, com uma nova solução, eu aprendo algo a mais. No meu segmento, não que a gente também não aprendesse, né? Mas eu tinha que procurar muito para pegar algo novo. Agora não. Todo dia é uma novidade. É muito bom, é muito legal. E eu espero falar simples para os nossos ouvintes, nosso público, porque é um tema que ele pode ser complexo, mas não precisa. Que não tem que ser. Não tem que ser. Perfeito. Não tem que ser. Olha só, eu quero te falar que a Rádio PH ela é uma rádio digital, mas ela é uma rádio sem fronteiras, tá? Então você pode estar nos assistindo ou nos ouvindo por todas as plataformas. Inclusive, se você puder, se você quiser nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, nós estamos também, Facebook, Instagram, a gente está no site da Rádio PH. Inclusive eu quero contar para vocês que tem aplicativo que você pode baixar
para Android e para iOS. Ou seja, não tem como não nos achar. Inclusive, o nosso programa já esteve exibido em mais de 80 países. Que legal. Tá? Então, a Rádio PH é uma rádio digital, toca palhoça, mas está em todas as plataformas. Facinho de você nos acompanhar. E eu quero falar do meu convidado. Ele atua há mais de 20 anos nas maiores gerenciadoras de risco do mercado, tendo atuado já como TI, projetos e comercial. E há 5 anos, como você bem falou, na Raster, desenvolvendo soluções inovadoras e, no momento, buscando um caminho inédito de sustentabilidade para o mercado de logística. Até eu tô empolgada e tô errando as palavras, inclusive. Que é essa força motriz que você tá super animado aí nessa novidade da tua carreira. Incrível, parabéns. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, tá? Olha só, vamos falar de patrocinadores? Então o nosso patrocinador principal, Via Gold Assessoria em Seguros. Mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Você que é corretor de seguros, que está me assistindo, se você quer começar a entrar nessa parte, principalmente de seguro de transporte de cargas, Via Gold Assessoria em Seguros, com certeza pode dar toda essa assessoria, toda essa força para você entender e começar então a comercializar o seguro de transporte de carga. E a gente fala também de Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. Você quer ficar bem linda? Na moda, Bless Boutique. Segue eles também no Instagram. Vamos falar de transporte rodoviário. Fazendo o bem para o meio ambiente é possível? É essencial? Ou é uma utopia? Se você tivesse que escolher. Se eu fosse o Eduardo de 7 meses atrás, eu diria que era um bem. É algo bacana, algo necessário. Tá bom. Depois dessa jornada, começou lá em dezembro do ano passado, a minha jornada com esse tema, eu diria pra ti que é essencial. Em algum momento você diria que era uma utopia? Total, porque era muito... Maria, nós falávamos há pouco o quanto é difícil conscientizar a necessidade de uma apólice ambiental adequada. Sim. Que é algo que tem um risco absurdo pro transportador. Sim. E ele foge, ele quer fazer... Não, é só o que estão me pedindo é a apólice, não importa. Então, assim, tu imagina num país sem cultura de seguro, que a gente conhece, sem contar as dificuldades que o transportador passa, nós não vamos esquecer disso também. Como que eu poderia colocar uma necessidade de algo que para mim mesmo era algo... Sim, é um problema, eu não tenho dúvida. Racionalmente eu sei que é um problema. Mas tem tanta coisa na frente que isso era para ser lá depois. Só que, de repente, quando tu começa a entender um pouco o que está acontecendo, primeiro, não é para amanhã, é para hoje. Tá. E isso de duas formas, pelo amor ou pela dor. Então, pelo amor, é tu se conscientizar que tem uma mudança gigante acontecendo e você precisa fazer parte da solução. Porque não é para você, é para o seu filho, é para o seu neto. Mas tem outro lado que é pela dor. A legislação está aí. Existem países do norte da Europa que ano que vem não sai mais nenhum carro, nem caminhão sem ser elétrico, o GNV acabou. Acabou. No Brasil já existem uma série de legislações saindo e que estão para sair. Então, reduzir a emissão vai ser obrigatório. Então, o que a gente tentou trazer quando viu esse cenário é, por que não trazer isso de uma forma que, se você sair na frente, você pode capturar ganho desse movimento? Então... E assim, pontos importantes que tu trouxe, né? O seguro ambiental, por exemplo, ele ainda não é um seguro obrigatório. E eu tenho muito cliente que diz assim, não, mas o material que eu carrego não está naquela relação da ONU. Então, ou seja, eu não sou obrigado a transportar. E aí, quando tu traz o Siga Verde, a gente está falando de algo que também não é obrigatório. Não, mas em tese o seguro, vamos ser honestos, Itu, ele não deveria nenhum ser obrigatório. O seguro é uma forma de proteger algo que você construiu, seja a sua casa, a vida das pessoas que você pode um dia vir a deixar, o teu negócio. Sim. Então, mas num país onde tem que ter seguro obrigatório, sim, as coisas complicam. Então, eu não venho aqui hoje tentar mostrar para os transportadores, para tudo, porque semana que vem está indo lá uma cartinha da Siga Verde para se assinar um novo contrato. Não é esse o meu objetivo. O que eu quero mostrar é, já existem legislações que estão obrigando coisas como o inventário de sustentabilidade, nós vamos falar hoje. Mas, principalmente, existem muitas empresas de fora, algumas bem conhecidas no Brasil, que já exigem que o seu transporte seja medido e compensado. Bem, hoje, o transportador que não está fazendo isso está fora. E esses grandes embarcadores, elas também estão meio presas com poucos transportadores que já aprenderam como fazer.
Então, o que a gente quer trazer é trazer o transportador para o jogo. Olha o jogo que tem aqui. Olha esses embarcadores todos que estão querendo te contratar se tu fizer uma ação simples, que é a medição do carbono. Tá. Sabe? Olha a possibilidade daqui a pouco de você fazer uma bela ação de marketing ou até propositiva do tipo, você quer contratar meu frete? É X. Se você quiser contratar meu frete compensado, eu cobro um pouco mais. A Uber faz isso hoje, né? Então é algo simples que dá para dar o primeiro passo e começar a fazer. Antes da gente entrar e explicar esses termos que você está me falando, eu queria assim, ó, sustentabilidade e setor rodoviário. Qual é a relação de uma coisa com a outra? A gente já falou que o problema climático em si não há mais discussão. Ponto. Né? Bem, como é que entra o setor de transporte especificamente nisso? Existem alguns números que divergem no mundo e no Brasil. Mas se eu for pegar um apanhado, nós estamos falando entre 18% a 25% de tudo que se emite de gás de efeito estufa vem do transporte. Bem, se eu parto da primeira premissa, que nós temos um problema sério que nós temos que resolver, que são as questões climáticas, e que 20% a 25% envolve transporte, é muito claro que o grande setor que precisa ser trabalhado para ter uma mudança desse cenário é o transporte. O transporte, obrigatoriamente, é a área que precisa ter uma mudança. A gente vem acompanhando a velocidade com que está vindo os carros elétricos e tudo mais. E a gente sabe que tudo isso que a gente está fazendo agora é uma transição. Né? Eu até te dei um exemplo antes para as pessoas entenderem um pouquinho essa ideia da compensação. Né? É mais ou menos assim. Imagina que você faz uma fogueira de um lado. Bem, essa fogueira gerou CO2. Então eu planto algumas árvores do lado para compensar essa fogueira que eu fiz. Só que se você olhar para isso, espera um pouquinho, se eu não fizer a fogueira, eu não preciso plantar planta. É simples, para ser muito simples de entender. Muito didático. É isso. Você queima algo, você tem que compensar. Se você não queima, você não precisa compensar, porque você não queimou. Então, o mundo vai para uma base energética futura que vai evitar a queima de combustíveis fósseis. Tá. Só que você vai levar o quê? 10, 20, 30? O planeta não suporta esperar esse tempo. E por isso agora nós precisamos ter as medidas de redução, né? Porque a gente não vai conseguir eliminar, e aquilo que não conseguir reduzir, compensar. É isso que o mundo exige de nós. Não significa que o transportador brasileiro amanhã vai ser obrigado, mas certamente em breve ele vai ser. Voltando um pouquinho, eu queria assim, ó, em que momento a Raster disse, cara, existe um problema? Quando foi que vocês identificaram? Porque a Raster ela é muito conhecida por inovações no mercado, né? Vocês têm várias iniciativas, várias coisas que vocês apresentam para o setor rodoviário, para o setor de transporte, vamos colocar assim. Em que momento foi que vocês disseram assim, cara, a gente está olhando para várias coisas, mas a gente precisa olhar para o meio ambiente? Legal. E em que momento houve essa fusão com a Via Green? Como que foi isso? Conta pra gente. E aí, quando tu nos contar essas duas coisas, eu quero que você nos conte o que é a iniciativa Siga Verde. Legal. É muito bom contar essa história, porque a gente acabou de falar agora aqui no começo, o transportador ainda, escuta, porque vai acontecer. Eu era exatamente assim há algum tempo atrás. Então eu vou contar a história lá por 2019. 2019, o nosso CEO da Raster, né, o Andrei, ele participou de uma iniciativa no Vale do Silício, justamente nessa pegada. Vamos ver o que tem de novidade lá para trazer para a Raster. E quando ele voltou, trouxemos uma série de planos, né? Uma delas, processamento de imagem. Vários planos desses viraram produtos e soluções. E um deles que ele trouxe foi compensar as viagens de gestão de risco. Edu, lá fora está muito forte, vamos fazer. E eu fui empurrando isso para baixo do tapete, Maria. Por todo o tempo, eu fui achando, não é a hora ainda, cara. Não precisa, o meio ambiente vai aguentar. Isso, sabe? E passou. Outros projetos vieram. Na verdade, você fez parte da turma do Deixa Disso. Isso, exatamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é essa transformação que eu espero que aconteça com outras pessoas sobre o tema. E o fato foi esse. Cara, é um problema? Mas não dá para fazer agora. Eu era comercial. Ninguém vai pagar por isso ainda. O tempo passou. Dezembro do ano passado, o nosso cliente, KN Nagel, hoje é uma empresa com 130 anos de idade, está em 106 países, é a maior empresa marítimo e aéreo do mundo e tal. A KN já tem um super trabalho em relação à compensação no mundo, então tudo que é aéreo e marítimo ela já faz. E eles tomaram uma decisão, a gente quer começar a medir
o rodoviário. Porque, veja bem, você não compensa o que você não mede. Você não reduz o que você não mede. Você tem que medir primeiro para fazer... Você tem que ter um número para saber o que você precisa fazer. Exato. Então, a decisão foi, nós vamos começar a medir, e a escolha foi o Brasil. A Caiene ligou para mim, Edu, seguinte, a gente precisa medir no Brasil, como a gente já tem todas as viagens rodando com vocês, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu falei, joia, né? Bora, vamos fazer. Minha cabeça matemática já começou a fazer. Isso é uma regra de 3. Rodou tantos quilômetros... Conta de padeiro. Meu, eu já estava até pensando em jogar pro Excel para fazer o cálculo. Meu Deus. E aí começou essa jornada, por isso que eu te falo, foi uns 7, 8 meses que a gente começou essa jornada maravilhosa. Vamos entrar nisso. Aí começamos a descobrir o seguinte, não existe um protocolo pronto para o transporte. Existem algumas soluções como o GHG, que até atende, e tu começa a mergulhar, e tu começa a ver, não, mas espera um pouquinho, não é tão simples. Não, mas espera aí, como é que fica o fator de potência? Como é que fica peso? Como é que fica isso? E não conseguimos achar. Aí deu um primeiro estalo. Vamos conversar um pouco com os nossos clientes e vamos falar um pouco mais com as empresas especializadas. Porque já existe um mercado grande, principalmente de embarcadores focados em cosméticos, madeira e papel. Já tem um mercado muito forte em logística fazendo isso. Vamos atrás desse pessoal. Aí foi uma segunda etapa do projeto. Algumas dessas empresas estão muito preocupadas com as ações de recuperação e de compensação. Tá bom. E elas não querem saber de resto, porque eles não estão nem dando conta dessa parte, né? Teve uma das empresas que eu visitei que foi muito engraçado. A preocupação dele é que as câmeras online estivessem funcionando, porque o pessoal que está compensando na França queria ver se está tudo funcionando. Assim, tá ligado. Ele não está afim de falar de transporte, né? E nesse caminho eu cheguei no Conrado da Via Green. E aí foi um casamento, né? A gente se encontrou para tomar um café no Starbucks às 8 da manhã e a gente terminou o almoço já às 2 da tarde conversando sobre as possibilidades. Por quê? Porque o Conrado já tinha na sua carteira alguns transportadores e alguns projetos focados em logística e ele tinha uma clareza, e tem uma clareza muito forte, que a logística é o principal problema. E ele tem um protocolo diferenciado, que é o padrão GLEC, que é um conselho lá da Holanda que é específico para transporte. E onde é que pegava o problema para ele? Ele tem toda a estrutura, ele já faz o inventário de sustentabilidade, só que chega na hora do transporte, ele tinha que fazer uma integração cliente a cliente. E isso ele era moroso. Era moroso. E nessa hora eu olhei, não, mas espera um pouquinho, é nisso que a Raster sabe fazer muito bem. Eu sou bom nisso. Hoje, se eu olhar para o mercado, eu tenho integração com os TMS que devem representar 90% do volume de transporte do Brasil. Então, 90% do volume de transporte do Brasil já está integrado comigo. Se eu olhar para os rastreadores, eu tenho 50 rastreadores integrados. Então, eu sei fazer isso como ninguém. Espera um pouquinho, Conrado. Vamos unir as casar, forças, né? E vamos virar para o mercado. E aí teve um outro empurrão violento, que é o quê? Como trazer esse transportador pequeno para jogo? Porque aí foi o outro ponto. Eu te contei uma história que teve um transportador nosso que o embarcador precisa fazer. Ele falou, comprou um caminhão GNV. R$1 milhão. Na outra semana, o embarcador fechou o contrato com ele e encerrou. Ele está lá com R$1 milhão sem saber como... Sem saber o que fazer com o GNV. Isso. Aonde então, usar. Esse foi o ponto. A gente viu, cara, tem muita gente perdida. Vamos trazer o povo pro jogo. E aí, por último, entrou uma... Na verdade, não é nem trazer pro jogo, vamos ensinar a jogar. Isso, porque se tu observar, a gente tem uma geração de conteúdo de quase 60 conteúdos curtos e tal, falando sobre o tema dentro do nosso portal. Porque a educação é fundamental. Sim. Entendeu? E aí a gente falou o seguinte, isso não é nem raça, nem siga verde, isso é uma iniciativa. Então a gente já está trazendo outras empresas para o jogo, por quê? Porque a ideia é isso, é trazer as empresas a essa visibilidade, a simplicidade de cálculo e tal. E dia 17 de julho, quando a gente lançou, todos os clientes Raster passaram a ter o cálculo da sua medição de emissão de gás de efeito estufa, desde o dia 17. É uma história um pouquinho comprida, mas eu acho que é legal porque 7 meses atrás, Maria, eu desconsiderava a importância desse tema para nós. E hoje eu acredito demais nele e pretendo ser um fator de mudança do nosso mercado em relação ao meio ambiente. A gente começou o nosso bate-papo falando sobre a emissão de gás de efeito estufa. E quando a gente fala do setor de transporte rodoviário, eu acho que é bacana você dar alguns exemplos dessa emissão de gás de efeito estufa que a gente estava conversando antes do programa começar, que qualquer coisa hoje que faz emite gás de efeito estufa. Claro. E são nocivos para o meio ambiente. Legal.
por que também envolve esse trabalho da Raster? Eu acho legal para a gente juntar isso. Hoje, se você quiser fazer o seu inventário de emissão, você consegue fazer. Você vai ver o seguinte, quanto tempo você deixou o ar-condicionado ligado na sua casa, quantos eletrodomésticos ficam ligados, quanto tempo tu gasta, né? Tu estava me contando, tá morando no norte da ilha aqui, né? Até me deu um pouquinho de inveja do meu passado, que eu morei lá também nos ingleses. Mas é longe. É longe, então você longe gasta pra muito caramba. para fazer. Então, você vai fazer o seu inventário. Isso é um inventário de sustentabilidade, de medir o quanto que você está gerando, né? E para tu, para você, para mim, para a Raster, são fatores que vão se equilibrando. Quando eu vou para uma transportadora, se eu somar tudo que ele faz, tudo, ar-condicionado, escritório, equipe de venda, tudo o resto, não chega a 2%. 98% são os caminhões rodando na rodovia. Na estrada. Entendeu? Então, por isso que quando eu faço esse trabalho vinculado ao transportador, a plataforma é tão importante. Porque para outros, a Raster, por exemplo, ela já faz o inventário dela. E é tudo muito equilibrado. É quanto emite os computadores, os servidores, é tudo muito parelho. Quando eu vou para transporte, e é muito fixo, né? Porque, por exemplo, se eu quiser saber quanto tu emite, Maria do Seguro, eu vou pegar a tua conta de luz, eu vou pegar o teu... É fácil medir, né? Pelo menos é mais simples, me parece. Simples. As variáveis são menores. Isso. Quando eu vou para a logística, isso dá saltos gigantescos em relação ao transporte. E a Raster entra somando uma acuracidade que hoje carece esse segmento. A gente viu, daí eu estava te contando que eu falei com várias empresas ao longo desses últimos meses, e a gente começa a ver que as diferenças de medições chegam a 80%. 80%. Quando tu fala 80% de um cliente para outro, 80% do que? Imagina assim, duas transportadoras fazendo as mesmas rotas, do mesmo cliente, porte, mesmo dia e estão medindo. Tu pega o resultado de uma, compara com o resultado da outra, uma deu 80% maior que a outra na hora de medir. O que implica essa diferença? Hoje não implica muita coisa. Sabe por quê? Porque hoje os embarcadores estão querendo pegar esse inventário para dizer quanto eu estou emitindo, para ter um controle. Mas amanhã, quando você começar a compensar, significa gastar 100 ou gastar 180. E na boa, né, Maria? Se tu pode gastar 100, tu não vai gastar 180. Não, com certeza não. Então, assim, isso vai trazer muito problema lá na frente. Então, no momento que tu mede, hoje o Brasil... E assim, pessoal, eu sou especializado em logística. Eu estou aprendendo muito desse segmento, estou ajudando muito a nossa área, né? Mas essas são coisas que ficou muito clara. Coisas que a gente enxerga nas empresas. Existe uma área de sustentabilidade que não fala com a área de logística. Um dia Na no mês... verdade, Edu, os setores básicos das empresas não se conversam. Né? Assim, se você for numa transportadora ou qualquer empresa, é difícil elas se conversarem nos setores. Mas quando eu puxo esse tema, eles começam sempre falando, não, porque a gente trabalha junto, pá. Legal. Aí quando tu aperta, você vai descobrir que não, que um belo dia ele tira lá um carry do banco de dados de quantas viagens rodou, manda pro pessoal da sustentabilidade, que joga no Excel e gera um número. E seja o que Deus quiser. O cara pega muitas vezes a previsão da viagem. Teve viagem que não aconteceu. Tem viagem que tem um roteiro diferente ao longo do caminho. Então, existe uma série de critérios, sem contar os protocolos. Eu não quero ir tão técnico nisso, mas o fato é, Maria, neste momento, o fato de fazer já está dando ok. Só que agora nós estamos indo para uma segunda etapa para algumas empresas. Eu quero assertividade, eu quero começar a compensar, então eu quero o certo. Né? Existem, então, nesse momento, empresas que não sabem nada, que é o que a gente acredita que está falando com um monte de empresas nesse momento. Existem algumas que já fazem algo e algumas que já fazem mais e querem fazer melhor. Então, é uma jornada, Maria. É uma jornada e trabalhosa, porque quando a gente começa a pensar no portal, você vai ver lá o seguinte, eu tenho lá as viagens para todo mundo que fez e a gente quer engajar as pessoas. A gente quer que o embarcador veja o transportador, que veja o motorista, que veja formas de compensar, que possa fazer em cima daquilo uma forma de encadear o marketing da sua empresa, etc. Tá? Gente, quem está nos assistindo agora, eu não consigo colocar aqui na tela o painel, eu não consigo colocar para vocês acessarem. Mas eu vou disponibilizar o link lá no meu Instagram, quem está nos assistindo agora, @mariadoseguro, tudo junto, tudo minúsculo, que eu vou disponibilizar o link para vocês. Então, você que é transportador, você que é embarcador, você quer conhecer essa plataforma que o Edu está falando, eu vou disponibilizar lá para vocês, mas já vou falar aqui também, porque é sigaverde.com.
simples pra caramba, né? Simples pra caramba. Acessa sigaverde.com, tu vai ver que lá no finalzinho você consegue... Bem no começo também tem, faça o cálculo agora, tem todas as partes, fala como que você vai fazer o cálculo. Eu tenho uma pergunta, eu preciso ser cliente Raster neste primeiro momento para fazer esse cálculo ou eu posso colocar agora os dados ali e consigo ter uma noção? Sim, a gente fez uma calculadora porque muitas plataformas já tinham calculadoras. Legal, a gente fez a calculadora lá também. Então não precisa ser cliente Raster, basta se inscrever e tal, você tem acesso. Mas se eu tiver dúvidas e quiser falar com alguém Raster... É só acionar pelo próprio site que vai cair na nossa equipe para conversar com vocês. Tá? Perfeito. Mas tem uma coisa que é importante que você falou, Maria. Por que a gente quer a primeira plataforma? Porque ela não gera só o cálculo, ela gera a amarração com a tua emissão, seja de CTE, seja de emissão por GR. Tá. Essa é a sacada. A gente consegue criar uma máquina que da noite pro dia eu consigo emitir todo o teu cálculo. Tá. Tá? Eu quero te fazer uma pergunta, mas nós daqui a pouquinho a gente está indo já pro nosso intervalo, então eu não queria entrar no cálculo de como que é feito o cálculo da emissão de gás de efeito estufa, tá? Então, assim, pra gente não entrar nessa pergunta, eu queria fazer para vocês a seguinte pergunta para Raster e para Via Green. Como vocês se sentem sendo os novos defensores do meio ambiente? Eu vou falar por mim, porque a Via Green já está nessa batalha há bastante tempo, né? A gente se juntou agora para dar velocidade e pegar o mercado de logística e de transporte, né? Sensação de propósito. Há muito tempo, a gente já tinha um propósito muito focado no motorista. E isso vem nesse conceito do ESG. Então, quando a gente viu a questão do clima, do meio ambiente, cara, isso casa, porque é um conceito ESG que nós já temos na Raster. O S muito focado no social, no motorista. Então, a gente tenta trazer o motorista para junto da gente. É difícil, porque o motorista resiste com a gerenciadora, nós somos os inimigos. Mas, na verdade, não é o inimigo. A gente é o cara que está protegendo a vida dele. A gente tenta fazer uma série de campanhas. E quando veio o conceito do Siga Verde, isso virou a segunda perna do nosso projeto. Então, na verdade, o Siga, vão ser 3 Sigas, até para tu saber, tá? Vai ser o Siga Verde, o Siga Vida e o Siga Legal, que é o de governança. Valeu. Então, nós vamos pegar a iniciativa e nós vamos estender, porque para nós da Raster, esse dia é de verdade. A gente viu muita gente pintando as coisas dizendo que era verde, né? Não, para nós ele tem que ser genuíno, assim como sempre foi o nosso marketing, assim como sempre foi o nosso discurso, o nosso trabalho. Então ele tem que ser genuíno e o Siga Verde é o começo de mais 2 sigas que vem por aí, que são as nossas iniciativas ESG. Eu te pergunto sobre ser defensor do meio ambiente, porque você me comentou que você falou com o teu filho a respeito disso. E aí parece que começa uma preocupação humana do negócio, né? Ela é uma preocupação genuína. Isso. Do tipo, eu preciso deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, e o que eu posso fazer a respeito. Então eu te escuto falando com uma paixão por essa iniciativa. Que não existia. Se eu dissesse que existia, eu estaria mentindo, estaria sendo hipócrita. Não existia. Sabia que havia uma necessidade, mas não havia uma paixão. Ao longo desses 7 meses... é muito gritante para mim o quanto a gente precisa fazer algo. Perfeito, perfeito. Nós vamos para um breve intervalo. Logo mais a gente volta continuando esse bate-papo aqui com o Eduardo sobre o Siga Verde. Logo mais. Cinquenta anos contando histórias, guardando memórias dentro de um balcão. Todo varejo, todo estado, no coletivo, um só coração servindo a gente. 50 anos servindo ao varejo catarinense. FCDL Santa Catarina, 50 anos servindo ao varejo catarinense. Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade?
Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Voltamos! Ainda não. Agora nós voltamos! Você que está nos assistindo ou você que está nos ouvindo, estamos disponíveis em todas as plataformas, Spotify, Deezer, SoundCloud. Nós temos também aplicativo para Android e iOS. Nós estamos no YouTube, no Instagram, ou seja, você tem vários meios de nos encontrar. E estou aqui hoje com o Eduardo Oliveira de Souza, ele que é Head de Inovação e Projetos da Raster e da iniciativa Siga Verde, essa iniciativa incrível que tem um propósito muito lindo e que eu já te dei parabéns e vou dar parabéns de novo para a Raster, para a Via Green, e que a gente possa também, junto com a Maria do Seguro, corretora de seguros, também entrar neste propósito, trazer os clientes para que todo mundo se conscientize desta importância de fazer a coisa acontecer. Eu ia te perguntar antes do intervalo, então agora vamos lá. Por que o cálculo de emissão por viagem é fundamental? São dois aspectos, né, na minha visão. O primeiro, o que a gente já viu a nível global, 20% a 25% de tudo que se emite está ligado a transporte. Então, eu preciso medir para trabalhar em cima disso. E o segundo é o segmento que a gente atua. E aí, quando eu vejo essa matriz dentro das transportadoras, 98% está ligado ao transporte. Medir viagem a viagem é a forma possível, porque imagina como eu faria o contrário. E eu posso fazer diferente. Eu posso pegar o consumo real de combustível, eu posso pegar outras maneiras. No final, a queima é o combustível que acaba sendo queimado. Mas, aparentemente, pegar o exato acontecido da viagem mais a tonelagem por caminhão gera um valor muito aproximado e facilita o controle. Tá? E isso é importante, tá, Maria? A tonelagem, é por isso que o nosso cálculo acaba sendo diferente do que se usa em outras soluções. A gente trabalha com o peso, porque não faz sentido um caminhão vazio, um carregado, não vai gastar muito mais, mesmo diferente. E a gente já está desenvolvendo agora, porque agora a brincadeira pegou velocidade. Uma nova versão que vai trabalhar com a potência. E aí envolve outros critérios. Mas eu vou precisar trazer os universitários junto para falar do cálculo. Mas o fato não é uma regra de 3 que eu vou pensar lá atrás. Não era tão simples. Não era tão simples. Inclusive, quando eu comecei a ler sobre a iniciativa, eu vi que vocês usaram algumas variáveis para montar esse cálculo. Conta pra gente essa trajetória, quando tu começou lá do cálculo de pão, que tu achou que era super simples, até vocês chegarem nesses números e o que vocês estão levando em consideração. Olha, eu vou te falar assim, até chegar na Via Green, a gente bateu muito a cabeça. Quando a gente chegou na Via Green, a gente trouxe já essa experiência, porque ele já tinha o cálculo. Tá. Né? E ali juntos a gente começou a definir uma próxima etapa. Então, mas até chegar nele foi, de certa forma, até engraçado. Porque cada fonte que a gente pegava falava um cálculo diferente. Tá bom. Falava uma maneira diferente de fazer. Eu entendo que é um assentamento, sabe? Este mercado tá se assentando. Por isso que eu acredito muito que o GLEC, que é o protocolo que a gente segue hoje, que é o Concílio
de emissões para o segmento de logística, que está sediado lá na Suécia, é o melhor caminho, é o que está sendo mais acreditado no mundo. Mas a verdade é isso, é algo que está sendo criado e a gente acredita que em breve ter o cálculo mais efetivo vai ser fundamental, porque ninguém vai pagar quando tiver que compensar 80% a mais do que o outro cálculo. E ao mesmo tempo o embarcador não vai aceitar não fazer o exato. Né? Então, sim. Ou pelo menos mais próximo do exato. Exatamente. Então, mas hoje, é amanhã? Acho que não é hoje nem amanhã, mas é em breve. Então a gente está trilhando já o caminho do que a gente acredita como uma grande solução futura. O que tu tá levando, o que a Raster e a Via Green levam em consideração para fazer esse cálculo? Na verdade, é um protocolo, eu posso até te mandar um material, são quase 200 páginas, né, definindo uma série de critérios. Mas de forma bem simples, origem, distância, peso. Isso nesse momento. Essa é a primeira etapa. No segundo momento, origem, distância, peso e distribuições. Porque esse protocolo que a gente utiliza hoje, ele não faz só ponta a ponta. Ele permite que eu consiga chegar num nível, a gente não está fazendo ainda, de ver quanto emitiu um pacote que você recebeu. Entendeu? E aí olha como a coisa fica complexa. Não é só sair um caminhão de um ponto A para um ponto B. Não, sai do ponto A, parou no ponto B, deixou um pouco do peso, foi no ponto C, deixou mais um pouco, daqui a pouco coletou. Então o protocolo permite tudo isso, o que os padrões hoje que se adota em outras plataformas não permite. Perfeito. Então. Olha só, quem está nos assistindo, eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, @mariadoseguro. Inclusive, quem está nos assistindo aqui e ainda não segue, já dá um seguir lá no Instagram. E acessa... Eu já sigo, tá? Você já só para segue, avisar, né? tá? Obrigada. E se você quiser dar uma olhada, entra em sigaverde.com. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. O que o portal sigaverde.com entrega? Puta, muito legal, Maria, porque a gente fala num monte de coisa mais técnica, e cálculo, e emissão e tal, mas o que a gente viu, na verdade, é que os nossos clientes transportadores estavam perdidos. Eles estavam perdidos. Estavam, sabe, tateando. E a gente viu o seguinte, qual que é a ideia do portal? Nós dividimos o portal pensando em 3 personas, 3 clientes principais, um embarcador, o transportador e o conceito de torre de controle logístico, que a gente já faz muito bem. Eu não vou entrar tão a fundo no conceito de torre, mas só pensa o seguinte, não basta compensar, você tem que reduzir. E a melhor forma de reduzir é rodar menos, trabalhar em sinergia com outras operações, e por isso a torre de controle vai ser fundamental para o futuro do conceito. Agora vamos falar do embarcador e do transportador. Um embarcador, ele dependia de poucos transportadores. Então o embarcador agora começa a enxergar todos os transportadores que estão lá já medindo e ele pode vir a contratar esses transportadores. Eu não vou falar o nome, porque eu não peguei autorização, mas eu diria que os maiores de cosméticos, os maiores de proteína animal hoje já estão conosco em piloto, em testes para isso. Eles estão trazendo os transportadores que eles já têm e querem enxergar quem está lá. Então primeiro ponto é fornecer ao embarcador as informações necessárias para ele contratar transportadores já vinculados à iniciativa de medição e compensação de carbono, CO2. Ok? Agora para o transportador, que é o nosso grande foco aqui. Primeiro, a medição. Mas o que eu faço com a medição? Essa é a pergunta. Bem, aí vai da forma que tu vai agir no mercado. Tu pode pegar só a medição e dizer, eu tenho uma medição. Legal. Mas você pode colocar na mão do teu comercial e fazer ele bater na porta do embarcador e mostrar para ele, olha, eu já meço as minhas emissões de gás de efeito estufa. Se você tem interesse numa transportadora que tem essa preocupação, eu tenho. Tem um transportador nosso que criou um ecofrete. Ele pegou lá os cálculos conosco e fez uma média e hoje ele vem e diz, o meu frete é tanto, mas se você quiser o teu frete compensado, é um pouquinho mais. Ele vai lá, quando uma viagem entra como ecofrete, ele entra no nosso portal, clica e já compensa na hora. O portal faz esse cálculo. Vou chegar lá. Então, medição serve para tudo isso. Aí você me falou agora, tá, e compensa? Não é nosso objetivo, como um portal, estar executando as compensações. Agora, o que a gente fez? A gente abriu como marketplace. Nesse momento já está a Via Green, já tem outras empresas que vão entrar também e o cliente vai poder escolher. Porque se eu começar a dizer as maneiras de compensar, nós vamos ter que fazer mais 1 hora de programa. Mas o fato tem programa depois desse.
A gente já vai ficar aqui. Mas o fato é, a gente criou como se fosse um marketplace para que tu possa, quero compensar, vai ter mais de uma iniciativa de compensação para que você possa fazer. Isso não é o Siga Verde, ele está habilitando no portal para que você possa fazer. Então, transportador, medição, que gera ecofrete, que gera a tua abertura para esse mercado, né? Compensação através de parceiros no site e uma gama de novas soluções. Então, nós estamos trazendo uma solução em parceria de gestão de pneus. Tudo que envolve a redução, nós vamos trazer para o portal. Mas então imagine isso, o portal é uma soma de tudo que está rodando lá fora e que o transportador às vezes está um pouco perdido para facilitar a vida dele. Tá? E tem um roadmap, né, uma lista de itens a serem desenvolvidos bem grandes. Então agora começou a mão na massa. A gente quis lançar muito rápido, tá, Maria? Então, a gente quando viu a importância, vamos lançar. Vamos lançar e, na sequência, a gente vai começar a desenvolver melhorias e o futuro da solução. E é esse caminho que a gente está indo. E você me contou também que quando vocês lançaram o portal, vocês disponibilizaram para todos os clientes Raster começar a fazer. Tá, mas assim, ó, também tem um negócio. Vocês tiveram uma preocupação em cliente a cliente mostrar o que ia acontecer e como que ia funcionar. Não, liberei e deixa correr. Isso. Foi exatamente isso. No dia 17 de julho, durante o lançamento do evento, isso começou na hora. Inclusive, o cliente nosso estava lá, Vigor, alguém daqui falou, apareceu uma mensagem nova aqui para nós. Daí ele mostrou na hora da apresentação que era justamente o cálculo já acontecendo. Então, hoje, os clientes da Raster, desde o dia 17 de julho, no momento que ele emite uma solicitação de monitoramento, ele já recebe na hora o cálculo que deu aquela viagem e depois ele pode ir no portal, onde ele tem viagem a viagem, por operação, por prazo, por dia, por mês, etc. O objetivo é que fique ad eterno, sem custo? Não sei. Mas por enquanto a gente está deixando porque está sendo muito legal o retorno. A gente já tem clientes querendo contratar um pacote mais amplo, um projeto completo. Então, assim, nós vamos manter. Hoje, os clientes da Raster, todos eles têm acesso ao portal Siga Verde sem nenhum custo para acompanhar as emissões das suas viagens. Eu ia te perguntar assim, ó, se houve este movimento dos clientes, né? Não, surpresa total, Maria. Surpresa total. Surpresa total. Alguns ligando preocupados. Apareceu uma mensagem nova aqui. Meu Deus. Tô fora do seguro, né? E alguns muito felizes. Cara, que legal. Teve um que esse foi fantástico, do Rio Grande do Sul. Gente embarcador, boa, né? Gaúcho, gente boníssima. Gaúcho, claro. Morei 10 anos em Porto Alegre, amo demais tudo aquilo. Ele estava sendo pressionado pelo principal embarcador dele. E, pessoal, isso está acontecendo demais. Essa pessoa do embarcador... Eu não vou poder falar nome de ninguém, porque não vai ficar ruim a história, tá? Mas este profissional do embarcador estava tomando uma pressão de alguém de cima dele, provavelmente fora do Brasil. Você tem que tomar uma ação de sustentabilidade. Tem que fazer. Ele virou para esse transportador, que era o principal, falou assim, tem que reduzir a emissão. Aí o transportador perguntou, tá aí, como eu faço? Não sei, te vira. E daqui a pouco ficou nesse bairro e falou, faz o seguinte, troca as carretas simples pro rodotanque que vai gastar menos combustível. Meu Deus. Do nada, assim. Do nada. O cara ia ter que mudar os tipos de motorista. Cara, uma coisa maluca, insana. E no momento que ele estava nesse embate, ele viu que começou a calcular. Aí ele me ligou. E isso, tá calculando, tá aí. Se eu quiser compensar, é aqui. Aí ele virou, vem cá, eu fiz diferente. Eu fechei com o meu parceiro, que é a minha gerenciadora. Ele já tá calculando, eu vou compensar. Pode dizer lá pra tua diretoria que agora todas as nossas viagens são compensadas. Vai compensar, que legal. Da noite pro dia, sem não ter combinado nada. E isso, Maria, me dá força, porque eu percebo que o que aconteceu ali vai acontecer com todos os embarcadores e transportadores do Brasil. Então, a melhor coisa que a gente tem é ter a informação, é ter o conhecimento, é evitar fazer o que aquele outro cliente nosso fez, que foi comprar um caminhão de GNV que está lá parado agora. Isso que a gente não quer. E que ele tá com os boletos para pagar. Exato. Tem clientes nossos, por exemplo, ontem eu tive um cliente nosso, que é o nosso cliente da GA, ele tá fazendo 20 caminhões de GNV, mas embasado num projeto, sabe? É isso que a gente quer isso, né? Porque, como eu te falei, a compensação não é o legal é a redução. Mas que tu faça isso consciente, que nem o pessoal da GA tá fazendo agora. Então, dentro de um projeto que a gente tá até conversando e tal. Legal pra caramba. É o que a gente quer. Mas isso eu acho que é a grande sacada. É ensinar, é ajudar, é ser parte do movimento positivo, de colocar todo mundo inserido nesse mercado e que não é para os grandes, é para o pequeno também. Eu acho que esse é o grande ponto. Nós começamos a falar sobre a parte de reduzir a emissão, compensar a emissão de gás de efeito estufa
E aí a gente colocou como título do nosso podcast, né? Se isso é essencial, se é viável ou se é uma utopia. E antes de nós entrarmos ao vivo aqui, uma das coisas que você estava falando é o seguinte: Maria, vai ser no amor ou vai ser na dor? Vai ser porque ou o embarcador vai exigir, ou porque a legislação vai exigir, ou porque o transportador e o embarcador, vamos colocar assim, vai entender a importância de cuidar do meio ambiente. É isso. Médio e longo prazo, você acredita que vai ser pelo quê? Seria futurologia, se eu falasse em prazo, Não, sabe? mas por favor. Olha, Mas não, eu não quero que tu fale o prazo. Mas tu acha que as pessoas elas vão se conscientizar da importância de cuidar do meio ambiente ou vai ser na dor mesmo? Vai ser na dor. Vai ser na dor. E aí, Maria, não é só o Brasil, né? Porque, por exemplo, se tu vê alguns estudos sobre trânsito... Mas o Brasil tá bem atrasado nesse tema. Sim. Mas essas coisas têm que ter uma pegada da legislação. Não tem jeito. Vai ser top-down. Não tem jeito. Só que o que acontece é que lá na frente, as legislações já estão mais avançadas. Então, por exemplo, alguns países que proibiram já a fabricação a partir do ano que vem de qualquer veículo que não seja elétrico, está na frente. Vai chegar aqui? Vai. Mas o importante é o movimento que aconteceu lá fora começou aqui. Então, o marco da regulação, da regulamentação do mercado de crédito de carbono agora de maio é o começo dessa onda, né? A legislação em São Paulo, que exige que frotas acima de 300 já tenham que ter um inventário de sustentabilidade, já dão mostras inequívocas que a legislação já estão acontecendo. E agora, a gente não sabe como vai ficar a política, como vai ficar e tal. A gente sabe que o governo atual ele reluta um pouquinho, mas talvez o próximo que venha se abra um pouco mais para isso. Então, não sei para que lado vai, mas o fato é, isso sim também tem algum impacto de acelerar ou desacelerar. Mas o movimento vai acontecer. E aí, quando a gente fala em amor e dor, o que é legal? Tem espaço para ganhar amor, porque isso dá dinheiro. Se o transportador tiver cabeça, quiser procurar um embarcador que precise desse tipo de transporte, quiser vender uma forma diferente a sua empresa, tem espaço, né? Eu vejo tantas vezes coisas legais que vieram para o nosso mercado, vale pedágio eletrônico, tudo isso que aconteceu no passado, né? As empresas deixam sempre no final quando já está todo mundo usando. Enquanto se tu tentasse ser o precursor de uma solução, tu poderia ser um diferente, você poderia ser um inovador, a pessoa que quer fazer diferente, entendeu? Neste momento, me parece que essa eu acho que seria a minha grande palavra para o transportador. Enxerga isso com carinho. E a gente tá louco para estar criando modelo, tá? Para estar indo junto com ele no embarcador, para tentar criar alguma coisa junto. Tá? A gente não está muito agora afim com a iniciativa de faturar. Claro que a gente vive com dinheiro, né? Mas o nosso negócio é que está sendo um aprendizado. Como que a gente aprende para disseminar cada vez mais as boas práticas em relação a esse tema? Muito bacana. Olha só, a gente falou do pequeno e do médio transportador, né? Agora há pouco você comentou, Maria Fernanda, mas... E aí eu queria te perguntar justamente isso. De que forma... Porque uma coisa é você pegar um transportador que tem 300 caminhões na frota e que ele é obrigado, né? Tem um embarcador muito maior que acaba exigindo, né? Ele tem várias exigências, vamos colocar assim, volumosas. Quando a gente tem o pequeno transportador que ele está atolado de demanda, que daqui a pouco o dono da transportadora é o cara que dirige o caminhão junto com o filho, junto com o irmão, que ele tem várias exigências que ele precisa cumprir. De que forma ele consegue contribuir nesta iniciativa do Siga Verde de compensar a emissão ou de reduzir a emissão? Como que ele vai fazer isso? Vamos ser honestos, ele não vai compensar, pelo amor, nós estamos num cenário desse, não vai. Tá bom. Mas ele pode estar pegando a medição, que hoje é um custo zero, sabe? É algo que tu consegue fornecer para ele de forma fácil, porque ele tem um TMS. Por menor que ele seja, ele tem lá um emissor de CTE, ele integra, ele começa a ter esse dado. Este dado serve para quê? Para ele daqui a pouco estar pegando uma operação que exige. Para que daqui a pouco ele pega lá, se é só ele e o filho dirigindo, daqui a pouco a filha está trabalhando no computador, fazendo a rede social, daqui a pouco ela vai lá e cria. Tem um ecofrete aqui. Então, a gente acredita que é um movimento, mas como todos os movimentos, o muito pequeno talvez demore um pouco mais. Agora, tu vai te assustar o seguinte, quando tu fala dos grandes... eles tinham muito trabalho para fazer o cálculo também por viagem. O grande também ganha muito em estar com a gente. Porque os grandes hoje que estão conosco, continua que nem o pequeno, 98% é o transporte. E 98% tem que calcular cada um. Então, a nossa plataforma também adere ao grande. Quando a gente chegou na Via Green, vários dos grandes que estavam com ele tiveram muito trabalho na integração. E esse problema a gente resolve. Né? A integração é o pulo do gato que a gente levou esse conceito da Raster para dentro da Siga Verde.
Olha que legal, né? Então você que é transportador, que está nos assistindo agora, se você quiser fazer este cálculo, mas eu ainda não sou cliente da Raster. Não tem problema, né, Edu? Não tem problema. Vai entrar lá na internet, sigaverde.com, e bem no começo da página, no canto superior direito, tem um coisinha que diz assim, ó, faça o cálculo agora. Isso aí. Clicou ali, ele vai pedir algumas informações e aí você vai conseguir fazer o cálculo colocando o modelo do caminhão, origem, destino, vai ticar o não sou um robô ali e aí vai dar sequência pro cálculo dele. Ele recebe esse cálculo, mas ali ele recebe o cálculo de uma viagem. De uma viagem, para ele saber como funciona. E ele vai dar os dados dele, se ele quiser, a gente entra em contato, a gente mostra como funciona. Porque o que a gente mais quer agora são pessoas engajadas no movimento. Eu acho que essa é uma palavra que eu venho usado muito nas reuniões. Despertar a curiosidade para o movimento. Isso, eu levo... Tem um dos embarcadores, que tem um dos embarcadores no piloto, que tem 100 transportadores, que no final tudo morria numa sala com 2 engenheiros ambientais. E o que a gente está falando é isso, cara, as 100 transportadoras têm que estar acompanhando online. Elas têm que estar sabendo, elas têm que ganhar um prêmio se quiser começar a compensar. Claro. Então, o que a gente quer hoje é engajamento. A gente entende que o maior problema hoje não é se o problema é hoje ou amanhã, é que as pessoas não estão engajadas. Esse é um problema que está escondido, sabe? Tu vê lá uma capa do jornal, tu não está vivenciando. E o que nós queremos é trazer isso para fora das caixinhas da equipe do ambiental e trazer para a equipe de logística. Que a galera comece a viver esse assunto e de que forma a gente pode lidar e tratar ele. Sigaverde.com, coloca as informações dessa viagem para você ter uma ideia de como que esse cálculo é feito e entra em contato com o pessoal da Raster para que eles te expliquem e para que você consiga mensurar o quanto a tua transportadora está emitindo de gás de efeito estufa. E aí sim, de que forma você pode contribuir com o meio ambiente. Eu acho que é isso, né, Edu? Assim, como que eu posso fazer para deixar um planeta melhor pro meu filho, pro meu neto? Como que eu posso fazer as coisas melhores para o planeta que eu vou deixar para as pessoas que eu amo? Antes que você descubra que se não fizer, não vai ter planeta. Também tem isso. É isso. Eu tava tão animada agora, Edu, você jogou um balde. Não, Maria, é porque assim, ó, essa não dor... Não vai ter planeta, essa gente. dor é o que fez mudar o meu pensamento, porque tá muito acelerado. Quando a gente começa a ver alguns estudos, assim, a gente tá muito atrasado. Isso tem que correr, isso tem que estar na pauta, sabe? E é muito engraçado, 7 meses eu não tinha essa visão, e hoje eu tô me segurando para não virar um eco chato como eu fui agora aqui. Nós estamos nos encaminhando para o fim deste podcast, que a gente fala pra caramba mesmo. E você disse assim, Maria Fernanda, se eu for dar ideias de compensação e redução, a gente precisa de mais 1 hora de programa. Mas eu queria que você fizesse uma pincelada de sugestões. Legal. Não é questão de sugestão, é entender a lógica por trás. Por quê? Imagina o seguinte, a gente até falou em algum momento hoje, você faz uma plantação, planta algumas árvores, pronto, tenho aqui, não pode. Já tô com a minha consciência limpa. Não pode. Então tem uma série de mecanismos que os projetos têm que ser auditados pela ONU e que gera quase que um token, um número único para dizer essa viagem foi compensada efetivamente por um projeto que gerou um crédito de carbono. E aquilo tem que ser único e aquilo tem que ser muito acreditado. Por exemplo, se tiver uma legislação que diga que você tem que usar uma usina fotovoltaica, não serve porque tem legislação. Então qualquer coisa tem que ser além, tem que ser algo que você faz além do que foi exigido você fazer. Você tem que tomar uma iniciativa, você tem que gerar um projeto que peça a acreditação, vamos dizer assim, junto à ONU para que aquilo possa gerar crédito de carbono. É algo que, por um lado, é complexo, mas, por outro lado, é fascinante. Existem projetos de reflorestamento, existem projetos de preservação, existem uma série de projetos, as usinas fotovoltaicas, cada um gera um percentual de crédito de carbono. E eu mesmo venho aprendendo muito sobre isso e é fascinante, tá, Maria? É fascinante porque tem muito campo, tem muita coisa para a gente fazer, né? Lá nos Estados Unidos, quando o Andrei voltou, ele falou muito sobre isso, das próprias casas estarem gerando crédito usando placas solares. No Brasil a gente está longe ainda de fazer isso, mas eu acredito que possa ser um caminho bem interessante. Então, quando eu falei nos projetos de geração de crédito de carbono, é porque tem um universo, tem um mercado próprio só para isso.
tá? Mas é muito interessante, depois eu te mando alguns materiais para tu dar uma olhada. Quando eu entro no portal e faço o cálculo daquela viagem, já me dá alguma sugestão? Me diz alguma coisa que eu posso fazer? Não, a calculadora Ali é uma calculadora. Agora, se você for nos seguir no Insta ou entrar no nosso blog, lá tem uma série de pequenas matérias falando sobre o tema. Então, a gente já teve casos do transportador, pegou uma matéria e depois ligou para ele, puta, legal, isso aqui eu não sabia que era assim. Tá. Então, a gente está investindo bastante em conteúdo também para poder ajudar o segmento a entender um pouco mais. De que forma que pode compensar ou reduzir a... Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Como faz o cálculo, por que isso é importante, quais os prazos que a COP27 propôs, etc, etc, etc. Tá bem mesclado de informação, mas, obviamente, sempre com viés do segmento de logística, né? Que Perfeito. É o nosso mercado, o nosso mundo. Perfeito. Edu, eu quero que você deixe as suas considerações finais sobre o nosso podcast. Se você quiser deixar uma mensagem para os transportadores, o que você quer passar aqui? Olha, só agradecer, gratidão pela oportunidade, né? Foi tudo muito rápido. Às vezes, como eu falei para ti, a gente fica um pouquinho com friozinho na barriga ainda. Tem gente que conhece muito do tema quando fala da parte da sustentabilidade, mas eu acho que na logística eu entendo um pouquinho e eu acho que essa soma que era importante. Nosso mercado precisa trazer para uma linguagem que as pessoas entendam. Eu estou muito feliz de estar participando desse movimento, estou muito feliz de estar aqui hoje contigo, né? Para mim, eu sempre me dei muito bem contigo quando a gente fez algumas lives, né? E espero que a gente possa fazer novas no futuro. Obrigado. Muitas com certeza, se Deus quiser. E já deixo o convite aqui, tu sabe disso, já te falei, para você voltar aqui no podcast, para a equipe da Raster também, a hora que você quiser me indicar pessoas para virem, Fechou. por favor, né? As portas da Rádio PH e da Maria do Seguro, Corretora de Seguros, estão abertas para vocês da Raster. Cara, para mim foi incrível, eu acho que é um movimento extremamente importante. Eu acho que, respondendo a pergunta do nosso título, essencial, é de ordem urgente que a gente fale mais sobre o tema, que os transportadores e que os embarcadores entendam e comecem a participar deste movimento Siga Verde, mantenha o nosso planeta vivo e respirando, né? Porque é isso, assim, a gente precisa, juntos, unidos, manter o nosso planeta rodando. Quero fazer um agradecimento, então, a toda a equipe da Raster e da Via Green. Espero o pessoal da Via... Traz o pessoal da Via Green aqui pra cá. Fala com o Conrado vir aqui. Perfeito, traz ele aqui. E, pra gente, já que nós estamos fechando aqui, quero agradecer também aos nossos patrocinadores Via Gold Assessoria em Seguros, Mais do que Seguro, uma rota inteira de parceria, e Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que vocês tenham entendido a importância do tema, a importância de nós falarmos do assunto. Quem tiver dúvidas, sugestões, quiser colocar lá no direct do @Maria do Seguro, lá no meu Instagram, e aí eu respondo pra vocês, e daqui a pouco a dúvida vira um vídeo, vira um podcast, e eu trago aqui pra gente conversar, tá bom? É isso, Edu. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela tua presença, pelo papo incrível, como sempre, das nossas lives. Estou feliz que a gente está aqui hoje pessoalmente, porque a gente ficou na pandemia e teve uma fase da pandemia que eu ficava assim, será que vai ser só isso? Será que a gente vai falar com as pessoas sempre através de uma tela? E é muito bom, assim. Nossa, a hora que você chegou aqui na rádio, eu digo, cara, o cara é de verdade, ele existe. Então, assim, quero te agradecer pela visita em Florianópolis e Palhoça. E é isso. Você quer encerrar? Quer fazer mais um... Tamo junto. Tamo junto. É isso, pessoas. Tô muito feliz. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Se conscientizem da importância de que se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, não vai ter planeta respirando, não vai ter mais nada para os nossos filhos e para os nossos netos. Tá bom? É isso. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais! Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Da Via Placas.